Olá, bem-vindos ao Publicando Fé. Meu nome é William Ivo e eu quero trazer para você hoje uma história que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, ali no versículo 21. Tem um texto específico que fala assim: se vocês tivessem ouvido o meu conselho, talvez a gente não teria passado pela situação, não teríamos perdido o prejuízo do navio, dos mantimentos que nós tivemos. O texto diz mais ou menos assim, traduzindo para os dias de hoje. O que significa esse texto? O apóstolo Paulo que falou essas palavras, porque ele estava sendo levado preso para Roma. E durante essa viagem que ele estava indo para Roma, ele deparou com uma situação de que havia uma tempestade muito grande, muito forte, ali na região da ilha de Chipre que ele estava. Então aconteceu que ele falou com o pessoal assim: olha, eu estou vendo que pode ser que a gente passe uma tempestade muito grande, vamos ficar aqui em terra, vamos esperar esse inverno passar, que era um período perigoso para viajar, e depois nós partimos para Roma. E havia ali muitas pessoas no barco, a Bíblia diz que havia cerca de 276 pessoas, e ele falou esse conselho ali para o líder daquela jornada, o centurião, mas o homem não escolheu receber o conselho de Paulo. Na verdade, ele ouviu o conselho do dono do barco e do piloto e assim partiram para ir para Roma, mesmo diante da tempestade. E aconteceu que depois de 2 dias, eles estavam totalmente desesperados. A passagem do texto diz ali em Atos 27 que eles arremessaram as coisas no mar. O texto diz também que eles estavam navegando à deriva e sem esperança de salvamento. E depois ali de 3, 4 dias, o apóstolo Paulo levanta e fala esse texto que eu falei com vocês. Vocês deveriam ter ouvido o meu conselho. O interessante para nós é que, às vezes, nós estamos sempre ouvindo o conselho das pessoas que parecem ter mais conhecimento no assunto. Quem tem mais conhecimento no assunto? O piloto, o dono do barco, que sempre está vivendo aquela situação, ou o apóstolo Paulo, que não era piloto, não era dono do barco, não era marinheiro, mas ele era um homem espiritual, mas ele era um homem de Deus. Então, às vezes, você tem que passar a ouvir a orientação do homem de Deus acima de conselhos que parecem ser racionalmente mais certos. Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso, você pensar e começar a ouvir conselhos de pessoas que são espirituais. Talvez ela não vê aquilo que a gente vê, não enxerga do jeito que a gente enxerga, mas está vendo uma situação adiante. E no caso do apóstolo Paulo, quando ele falou esse versículo, não foi de maneira nenhuma para se autoafirmar que ele estava certo ou errado, que ele tinha ali um orgulho de ter falado o que aconteceu. Na verdade, ele falou isso para assegurar de que eles continuariam vivos, porque Deus tinha aparecido para ele mediante uma visão e falado que eles permaneceriam vivos. E assim aconteceu. Eles chegaram vivos, o barco se perdeu, mas chegaram ali na ilha de Malta. Então eu quero convidar você para fazer essa simples reflexão, passar a ouvir conselhos espirituais, de pessoas espirituais, talvez negócios totalmente irracionais, pessoas de Deus que não tem nenhum gabarito ali naquela situação, nenhum entendimento, mas pode te aconselhar de uma maneira certa, porque são guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.